Bolívar, você pode me explicar os votos nulos e brancos e o que são votos válidos? Bom, o eleitor, no dia da eleição, tem quatro opções. Né? Ele pode não ir, então isso é uma abstenção. Ele pode votar nulo, ele tecla um número que não existe, por exemplo. Né? Ou branco, ele não tecla nada, e ele pode escolher um candidato. Então, esse voto em que ele escolhe um candidato ou uma legenda de um partido é válido. Esse é que é o voto que interessa, né? Porque é a partir dele que se fazem as contas. Né? O, a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras a preencher, vamos dizer, na Câmara dos Deputados, é que cria o chamado quociente eleitoral, a partir do qual as cadeiras serão distribuídas proporcionalmente aos partidos. Então, no fundo, é muito simples. Né? O voto válido é aquele que é dado a um partido, a um candidato dentro de uma legenda partidária. E são nulos e brancos aqueles em que o eleitor, ou por protesto, ou por desinteresse, ou por indiferença, resolveu não fazer nenhuma escolha. Agora, nós podemos ir um pouco mais longe. Né? Se, por exemplo, houver um número muito alto de abstenções ou de brancos e nulos, o que acontece? Nós podemos ter que mais de 50% do eleitorado não se pronunciou, contando as abstenções e os votos em branco e nulos. Né? Isso provavelmente vai acontecer este ano, né? Vai passar de 50%. E se vamos esquecer as abstenções, se os votos brancos e nulos, que podem ser votos de protesto, ultrapassarem a marca dos 50%, o que acontece? Há um mito, né? Há muita gente que acredita que isto invalidaria a eleição, que a eleição teria que ser anulada porque a maioria do eleitorado preferiu votar em branco ou nulo. Isso é um mito, isso não existe na legislação. Qualquer que seja o número de votos válidos, a eleição estará validada. Serão eleitos aqueles candidatos que receberem esses votos. Essa é a realidade. Agora, para que serve, em última análise, para que serve voto nulo, por exemplo, voto de protesto? É uma atitude perfeitamente legítima, o eleitor faz com seu voto o que ele quiser, né? Mas ele acredita, em geral, quer dizer, a média acredita que esse protesto produz algum efeito importante. No fundo, não produz efeito nenhum. Quer dizer, muito mais razoável o eleitor pensar que dentro de algum partido deve haver uma pessoa, um candidato, que mereça o voto dele. Quer dizer, é difícil acreditar que com tantos partidos e tantos candidatos em cada partido, ele não tenha um candidato para escolher. Né? Ele pode, por exemplo, ele pode não gostar do partido, pode não gostar do candidato presidencial do partido, mas ele pode procurar na lista, pode se informar um pouco mais, vai que tem lá um candidato que defenda o meio ambiente, ou que defenda a reforma da Previdência, ou qualquer coisa que seja do gosto dele. Então faz muito mais sentido ele procurar este candidato do que simplesmente ele anular o voto. Não anular o voto não tem efeito nenhum. Esse voto é contado como nulo e não produz efeito algum. Temos que falar um pouco também da eleição presidencial. Né? Este ano temos aí uma chusma de candidatos e, pelo menos por enquanto, a impressão é de que os eleitores não estão muito satisfeitos com eles. A maioria dos candidatos tem baixos índices de votação. Quer dizer, não há um candidato natural, não é? Como houve em eleições passadas, quando houve o Lula e o Fernando Henrique, que eram candidatos naturais de um lado e de outro. As pessoas então escolhiam um deles. Este ano não há. O que há é uma série de candidatos, todos aparentemente fracos, pelo menos até o momento em que nós estamos aqui conversando. A continuar assim, é muito provável que a quantidade de abstenções vai aumentar, né? Que a quantidade de votos em branco e nulos vai aumentar. Então, aí o número de votos válidos também diminui. Né? O que acontece nesse caso? Se o número de votos válidos diminui, a divisão deles pelo número de cadeiras a preencher gera um número menor e facilita, portanto, a eleição
daqueles que já estão lá, porque vão atingir o quociente com mais facilidade, né? Se o número de votos válidos fosse muito mais alto, atingir o quociente para entrar na divisão dos votos e eleger alguns candidatos seria mais difícil. Portanto, o voto branco e nulo, nas condições desta eleição, provavelmente provocarão a diminuição da renovação nas casas legislativas.